Simbora, galera, resolver essa bagaceira aí. Vocês receberam essas duas atividades como tarefa para essa semana. E sua missão era criar aplicações para resolver esses problemas, tá? Então aqui neste vídeo você vai receber a resolução dessas atividades. Então nós vamos resolver a primeira atividade e nós vamos resolver a segunda atividade. A primeira é um pouco mais difícil, a segunda um pouco mais simples, mas vamos resolver as duas nesse vídeo. Tem muita enrolação, bora pra porrada. Roda a vinheta! E não tem vinheta, então vamos embora sem vinheta mesmo. A primeira aplicação, vou tirar a segunda da tela, vou deixar só a primeira, em seguida vou apagar ela e vou só deixar o código, tá? Na primeira aplicação, nossa missão é uma só. A gente vai ter que construir essa aplicação. E talvez pode ter sido um pouco mais difícil, porque exigiu cálculo de média aritmética ponderada, mas ela em si não é tão complexa assim. Vamos resolver, tá bom? Então, na escola Antônio Santos Neves, os alunos fizeram provas de língua portuguesa, matemática e biologia. Escreva um algoritmo que leia a matrícula e as notas de um aluno. Calcule e imprima a média aritmética ponderada. Beleza. Qual a primeira coisa que a gente precisa fazer? Tá? A gente tem uma estrutura e dentro dessa estrutura a gente vai extrair as coisas, igual a gente faz na matemática resolvendo problemas, tá? Primeira coisa é identificar as variáveis. As variáveis são o espaço na memória que a gente reserva, tá? Então aqui a gente tem provas de língua portuguesa, prova de matemática, prova de biologia. Temos 3 variáveis, uma para a nota de português, uma para a nota de matemática, uma para a nota de biologia. Beleza, temos mais alguma variável? Temos. Quais variáveis a gente tem? Matrícula, notas do aluno, que vai ser usadas por língua portuguesa, matemática. Então a gente tem 4 variáveis por enquanto. Uma para a língua portuguesa, uma para armazenar a nota de matemática, uma para armazenar a nota de biologia e uma para armazenar o número da matrícula do aluno. Depois a gente vai ter uma variável para armazenar a média aritmética e a gente, por fim, vai ter uma variável para armazenar a média aritmética ponderada. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a estrutura do programa. Então, a gente vai definir a estrutura do programa. A primeira coisa que a gente precisa escrever é a palavra início. Então, aqui a gente está especificando que nós vamos começar a construir uma aplicação. A segunda coisa é escrever as variáveis. Então, a gente tem 6 variáveis. A gente identificou acima 6 variáveis. A gente tem 4 variáveis que a gente pode usar como tipo inteiro e 2 variáveis que a gente vai usar como tipo real. Quem a gente pode usar como tipo inteiro? Matrícula, que a gente vai chamar de matrícula. A nota de língua portuguesa a gente vai chamar de porte. A nota de matemática a gente vai chamar de MET. E a nota de biologia a gente vai chamar de bio, ponto e vírgula. Então temos 4 variáveis. Ok? Do tipo inteiro. Depois nós temos 2 variáveis do tipo real. A primeira a gente vai chamar de média ari, para armazenar a média aritmética, e a segunda a gente vai chamar de média pond, para armazenar a média aritmética ponderada. Pronto, criamos a estrutura de início, declaramos todas as variáveis. O próximo passo é pedir o aluno para informar o quê? A matrícula e as suas 3 notas. Para isso, a gente precisa pedir ele para fazer o quê? Deixa eu dar um enter aqui. A gente vai pedir ele para colocar lá um imprima. Agora eu quero saber a matrícula, então eu vou pedir o quê? Informe sua matrícula. Pronto. Essa é a estrutura. Imprimo. O que eu quero que apareça na tela do usuário, tá? Fica entre chaves. Informe sua matrícula. Isso vai aparecer lá para o cara digitar. E eu preciso salvar isso dentro da máquina, dentro do processador, dentro da memória RAM. Dentro do espaço de memória. Para isso eu uso a palavra reservada leia. E eu quero armazenar qual variável? Eu quero armazenar a matrícula. Ponto e vírgula.
Então, com esse primeiro comando aqui, a gente pede o cara para informar para a gente a matrícula dele. Com esse comando aqui, a gente armazena o número que ele digitar aqui. Ok? Agora a gente precisa armazenar cada uma das notas. Então, eu quero a nota de língua portuguesa. Nota de língua portuguesa. Então, a gente precisa armazenar isso. A variável que ficou para armazenar a língua portuguesa é a variável chamada porte. Isso se repete. Agora a gente vai fazer para matemática. Então, a gente vai ler mat, que é uma variável para matemática. E, por fim, a gente vai fazer isso para biologia. Biologia. Proof. E a gente vai fazer o quê? Armazenar bio, que é quem receberá a nota de biologia. Essa é a primeira estrutura. Então, vamos recapitular. Eu coloco a marcação de início da aplicação. Em seguida, declaro todas as variáveis. Aqui nós temos 4 variáveis do tipo inteiro. Uma variável chamada matrícula, uma variável chamada porte, uma variável chamada mat, uma variável chamada bio. Todas do tipo inteiro. Primeiro eu informo o tipo da variável e depois eu declaro as variáveis. Em seguida, eu tenho 2 variáveis do tipo real, média aritmética e média aritmética ponderada. Média aritmética sendo representada por MED-ARI e média aritmética ponderada sendo representada por MED-POND. Beleza? 6 variáveis e agora a gente precisa receber valores. Então, esse primeiro imprima, a pessoa vai informar a matrícula e a gente vai armazenar esse valor na matrícula. No segundo imprima, ela vai informar a nota de português e a gente vai armazenar em porte. A terceira imprima vai para a nota de matemática, a gente armazena em mat. E a quarta, a gente pede o cara para escrever a nota de biologia e armazena em leia. Pronto! Essa é a estrutura. Quando eu falar participação do usuário, ou o usuário precisa participar, alguma coisa assim, ou leia alguma coisa do usuário, é essa estrutura que você precisa lembrar. Que nem aqui, ó. A gente tem escreva um algoritmo que leia a matrícula e as notas do usuário. Então, o usuário precisa informar. Nesse caso, a estrutura utilizada é essa estrutura aqui, ó. Aqui ele informa e aqui o programa salva. Aqui ele informa, aqui o programa salva. Aqui ele informa, aqui o programa salva. Aqui ele informa, aqui o programa salva. Ok? Vamos caminhar um pouco mais. E agora o que a gente vai fazer? Calcular primeiro a média aritmética. Média aritmética. Vou dar só uma descida aqui. É representada por MED-ARI. A média aritmética está recebendo o valor da média aritmética. Então, como é que é feita a média aritmética? É a soma das notas dividida pela quantidade. Então, eu vou somar aqui notas. Eu vou somar a nota de português, mais a nota de matemática, mais a nota de biologia, e vou dividir pela quantidade. Quer dizer, quantas notas eu tenho? 3. Então, eu vou dividir a soma disso daqui por 3. Então, eu vou somar português, vou somar matemática, vou somar biologia e dividir por 3. Vamos supor que a nota de português seja igual a 4. A nota de matemática seja igual a 8 e a nota de biologia seja igual a 8 também. Não, 8 não. Isso vai valer 6. Ok. Quando o programa calcular isso daqui vai ser calculado dessa forma assim, ó. A gente vai ter 4 mais 8 mais 6 dividido por 3. 4 mais 8, 12, mais 6, 18, dividido por 3 é igual a 6. Então, a MED-ARI vai ser igual a 6. Essa é a média aritmética igual a 6. Então, esse comando aqui, ele é responsável por fazer essa estrutura de cálculo. E por que a gente põe as variáveis?
A gente põe as variáveis porque a gente não sabe o número que vai entrar aqui em cima. Aqui em cima. A gente não sabe que número o cara vai colocar aqui. A gente não sabe que número o cara vai colocar aqui. A gente não sabe o número que ele vai colocar aqui. Mas a gente cria uma estrutura que, independente do número que ele coloque, vai pegar o valor que está aqui. Vai trazer os valores para cá. Por isso que a gente usa as variáveis. Então, para calcular a média aritmética simples, a gente usa essa estrutura, tá? A soma das notas dividida pela quantidade das notas. E a média aritmética ponderada, que a gente fez por média POND, ele é calculada com o quê? A gente soma os produtos da nota pelo peso e divide pela soma dos pesos. Como funciona? A gente tem aqui nota de português, mais a nota de matemática, mais a nota de biologia. O que seria o produto da nota pelo peso? A gente vai multiplicar cada variável dessa pelo seu peso. Por exemplo, a nota de língua portuguesa tem peso 2. Então a gente faz o quê? A gente pega porte e multiplica por 2. Então o produto da nota vezes o peso. Está aqui, ó, é isso. Matemática. Também a gente faz a mesma coisa. Qual é o peso de matemática? 4. Então aqui eu tenho a nota de matemática vezes 4. E por fim a nota de biologia vezes 3. E aí eu vou dividir isso pela soma dos pesos. Ou seja, eu vou dividir esse resultado pela soma de 2 mais 4 mais 3. Então a gente escreve isso daqui da seguinte forma: 2 mais 4 mais 3. Média aritmética ponderada possui essa estrutura aqui. Eu sei que ficou mais difícil, eu tenho consciência disso. Mas a ideia aqui é te convidar a resolver problemas mais difíceis, a tirar você da sua zona de conforto. Se você não conseguiu resolver isso daqui, de boa, não tem problema. Mas essa é a estrutura. Então aqui eu tenho o cálculo da média aritmética e eu tenho o cálculo da média aritmética ponderada. Calculei tudo isso. Agora eu só preciso imprimir na tela. O que eu preciso imprimir na tela? A matrícula. Então eu posso fazer assim. Sua matrícula é matrícula. Por quê? Perceba que aqui, ó, isso aqui que está entre aspas, vai aparecer na tela. E o que está fora das aspas, não. Como eu não sei o valor que o cara colocou lá, eu passo a variável. Que aí, independente do valor que ele escreveu aqui, esse valor vai sair dali e vai vir parar aqui. Isso também vale para a média aritmética. Média aritmética e a gente faz a mesma coisa. Média ari. E na média aritmética ponderada a gente faz a mesma coisa. Vou só copiar e colar para a gente ganhar tempo. Ponderada é média POND, tá? E aí a gente encerra a aplicação. Então, resumindo e concluindo, começamos aqui com a estrutura de início, declaramos as variáveis, seja ela do tipo inteiro, seja do tipo real. Pedimos o usuário para informar matrícula, a nota de português, a nota de matemática, a nota de biologia. Calculamos a média aritmética simples, calculamos a média aritmética ponderada e pedimos para imprimir a matrícula, pedimos para imprimir a média aritmética, pedimos para imprimir a média aritmética ponderada e encerramos a aplicação. Essa é a resolução do primeiro exercício. Confira essa resolução com o que você fez e altere o que tiver errado, tiver correto, você vai alterando. Tudo bem? Agora nós vamos passar para a segunda atividade. Então eu vou te aconselhar a dar uma pausa nesse vídeo,
levanta, toma uma água e agora a gente vai resolver a 2. Vou te dar um tempinho. Beleza? Você deu pause e agora a gente vai resolver a segunda aplicação. A segunda aplicação é muito mais simples, tá? Você foi contratado para criar um algoritmo para resolver o problema de uma empresa. Essa empresa pretende dar 10% de aumento dos seus funcionários. Crie um algoritmo que leia o salário atual do funcionário, aumente o seu salário em 10% e imprima o novo salário. Então, bora lá. Primeira coisa, escrever início, que a gente está marcando que aqui começa uma aplicação. Segunda coisa, identificar as variáveis. Que variável eu tenho aqui? Pô, o cara tem um salário atual e depois ele vai ter um salário novo. Quantas variáveis eu tenho? 2. Como é mexendo com dinheiro, a gente vai ter número quebrado, então eu vou ter salário atual e salário novo, tá? Esses riscos vermelhos aparecem aqui porque esse editor de texto ele não entende que essas coisas não estão escritas da forma correta, tá? Tá vendo? Ele dá até umas sugestões idiotas. Mas pode escrever do jeitinho que eu estou escrevendo aqui, tá bom? Não se preocupe. Pronto. Salário atual, salário novo. Declaradas as duas variáveis. Vamos lá. Aí aqui diz o seguinte. Crie um algoritmo que leia o salário atual do funcionário. Lembra que eu te disse, toda vez que aparecer leia, você precisa escrever. Dá uma opção de o cara escrever na tela. A gente pode colocar aqui, ó, informe o seu salário. Pronto. Ele vai escrever o salário dele atual. E a gente precisa armazenar isso aonde? Em salário atual. Então aqui ele vai inserir o seu salário e aqui a gente vai salvar na memória. Tranquilo? Seguindo um pouco mais, agora a gente tem que dar o aumento, né? Quem vai receber o aumento? Salário novo. Então o salário novo recebe o aumento. O aumento de salário, você concorda comigo que ele vai pegar o salário atual e vai somar mais 10% dele? Então, se o cara ganhava R$1.000 e ele vai receber R$100 de aumento, quer dizer que agora ele vai receber 10% de aumento, quer dizer que agora ele vai receber R$1.100. Então, precisamos criar uma estrutura que, independente do salário dessa pessoa, vai fazê-lo receber 10% a mais. Então, eu vou aumentar quem? Eu vou aumentar o salário atual em 10%. Se eu estou aumentando, eu vou somar, tá? Eu vou somar o quê? Eu quero 10% do salário atual. 0,10 é a mesma coisa do que 10 dividido por 100. Se você fizer esse cálculo, vai dar 0,10, tá? Esse comandinho aqui, ele vai me dar o valor referente a 10% do salário atual. E ele pega essa estrutura aqui e soma a esse valor aqui, dando o salário novo. Então, se o cara ganhava R$1.000, ele vai colocar aqui, salário atual, sei lá, 1.000. Depois, mais o quê? Mais 1.000 vezes 0,10. 1.000 vezes 0,10 é 100. Então, eu teria o quê? 1.000 mais 100. Vamos mostrar aqui no número. Então, vamos supor que o cara receba R$1.000. O salário atual é R$1.000. Vamos fazer essa operação aqui, substituindo as variáveis. Então, onde tem salário atual vai entrar 1.000. E a gente faz essa operação matemática. Quanto é 1.000 vezes 0,10? 1.000 vezes 0,10 é igual a 100. Quanto é 1.000 mais 1.100? 1.000 mais 100? 1.100. Então, essa estrutura aqui nos revela o valor do aumento. E aí a gente pode imprimir isso na tela. Seu salário novo para ficar bonitinho, a gente faz assim. Fecha, põe uma vírgula, sal novo. E agora encerra a aplicação. Então, essa daqui é uma aplicação que dá 10% de aumento para o funcionário. Tá? São essas duas atividades.
compare ambas com a sua tarefa, com o que você fez. Se tiver errado, faça as devidas correções. Se ficar dúvida, me mande mensagem que eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível. Essas são as duas resoluções. O vídeo ficou um pouco grande? Ficou, mas eu tentei explicar da maneira mais detalhada possível, tá bom? Beijo no seu coração, forte abraço e até a próxima.